pessoal, sejam bem-vindos ao Denutris para Nutri. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, a Roberta Tauana, que é nutricionista, e nós vamos fazer um vídeo de um bate-papo contando um pouquinho a experiência da Roberta na parte dela de consultório com os pacientes dela e também tentando agregar um pouquinho em relação aos ativos que a Sovitá tem disponíveis. Então, meu nome é Cláudia Luz, eu sou nutricionista, sou coordenadora de produtos aqui na Sovitá e vou pedir para a Roberta agora se apresentar para quem ainda não conhece. Nossa, a gente vai fazer um bate-bola aqui de teoria e prática, então. Meu nome é Roberta Tauana, eu sou nutricionista funcional, eu trabalho com emagrecimento, estética, longevidade, modulação intestinal, e eu acho que quando a gente pensa nesse contexto amplo, né, de prática clínica, de nutrição funcional, nutrição integrativa, a gente acaba tendo várias ferramentas, né, e aí entram vários ativos da Sovitá também. É legal a gente pensar nisso, né? Porque, pelo menos assim, quando a gente faz a faculdade de nutrição, a gente sai com um sonho. Ah, eu quero atender só esporte. Ah, eu quero atender só nutrição clínica. Mas quando a gente vai pro dia a dia do consultório, é completamente diferente, né? Não, total. Na verdade, assim, o mesmo paciente, ele quer emagrecer, ele pratica atividade física e ele quer mais longevidade. Então, a gente acaba tendo que atuar em todos os pilares, não tem como fugir disso. E é legal que, assim, quando a gente pensa na parte de suplementação magistral personalizada, a gente, aqui na Sovitá, a gente tem um portfólio bem amplo. Então, nós trabalhamos com 3 principais aí pilares, né, de atuação. A gente pode falar da parte esportiva, temos vários ativos que melhoram a fisiologia esportiva. Nós temos também a questão de beleza, a beleza de dentro para fora, né? Todo mundo quer ficar jovem, belo, bonito, né? Então, também é algo que é bem legal. Temos a longevidade e um pilar que é de todo mundo aí, que todo mundo busca, que é o emagrecimento. Então, são vários ativos que a gente pode exatamente brincar em relação a, nesse momento a gente vai trabalhar tal experiência do paciente. Eu quero colocar ele pensando em ganho de massa, por exemplo. Eu vou trabalhar com esse tipo de foco. Então, é bem legal porque a gente consegue trabalhar bem isso, né? O que eu acho mais legal, assim, né, de prescrição magistral mesmo, é que, é lógico que quando a gente atende consultório, a gente sabe que a alimentação ali é a base, a pessoa precisa mudar o estilo de vida dela, então alimentação, exercício físico, sono reparador, modulação de estresse e ansiedade, enfim, são vários aspectos. Mas a suplementação, ela ajuda a potencializar esse efeito. A pessoa vai conseguir um resultado mais rápido, ela vai conseguir um resultado mais eficiente, ela fica mais estimulada ali logo no primeiro mês. Então é super eficiente, ajuda demais. E assim, você veio falando de várias aplicações, assim, né, para a questão do ganho de massa muscular, por exemplo, eu gosto muito do Sindura, porque ele vai ajudar, né, nessa questão de hipertrofia, ele vai aumentar ali a produção de óxido nítrico, então acaba que chega no músculo mais oxigênio, mais nutriente, a gente tem um estímulo de mTOR legal ali para síntese proteica muscular, então é um ativo, por exemplo, que eu gosto bastante para usar para esses pacientes que querem hipertrofia, ganho de massa muscular, que já treinam bem, fazem algum acompanhamento com personal, por exemplo, aí a gente acaba colocando uma dieta hiperproteica, fraciona essa proteína ali no decorrer do dia, que a gente sabe que é importante, e coloca o Sindura 800mg, né, uma hora antes do treino, quando a pessoa não treina, coloco de manhã mesmo e o resultado tá sendo bem legal. É legal que você falou a respeito, porque eu acho que a questão da suplementação, ela vem muito como a cereja do bolo, né? Então, e quando a gente vai no profissional da nutrição, nutricionista, já é fundamental a pessoa mudar, você pensar que você vai sair de lá com uma prescrição de uma alimentação, né, uma dieta, né, digamos assim. Mas a questão da suplementação personalizada, ela vem muito processo, a cerejinha do bolo, que vai aí melhorar a performance final da pessoa. E aí quando você fala assim, vamos pro âmbito que você falou, esporte, poxa, o Sindura é ótimo para quem tá naquela fase do bulking, né? Tá querendo aumentar sua massa muscular e também perder gordura. Então a gente vem aí com uma estratégia bem legal. E o legal é legal a gente frisar pro pessoal que é um produto natural, né? Exato. Que também tem essa questão que é bem positiva, porque às vezes se você pegar produtos de ganho de massa, alguns às vezes não são naturais, alguns são só de prescrição médica, e a gente vem com o Sindura com uma proposta diferente. Esse é um ponto legal, porque nem tudo a gente pode prescrever, né, como nutricionista. Então, tem alguma estratégia, essa cereja do bolo, esse plus, pra gente conseguir um resultado eficiente, nossa, eu acho fantástico.
Com certeza. E o que eu gosto muito dele, não sei se você consegue também observar isso na sua prática, mas é o resultado ser rápido. Porque às vezes você pega alguns produtos e o resultado, 3, 6 meses. Não, ele é bem legal porque os estudos mostram que em 42 dias você já tem um resultado legal. Geralmente, né, o meu paciente, às vezes ele volta com 30 dias, às vezes ele volta com 60 dias, mas a maioria com 60 dias. Então, quando a gente repete a bioimpedância com esse uso de 2 meses, já dá pra ver um resultado bem legal mesmo. Não, é bem interessante. Eu sou suspeita pra falar, mas é um produto que também funciona pra homem e pra mulher. Também acho que é uma coisa muito legal dele, porque às vezes você vê muito na prática, funciona bem com o homem, às vezes na mulher não funciona tão bem, e eu gosto dele porque ele tem um resultado assim, muito semelhante para ambos os públicos. Legal. Contraindicação dele, Clau, tem alguma? Tem, a gente tem que frisar que a contraindicação em pacientes com câncer, né, por conta desse estímulo de via mTOR, a parte hormonal, a gente acaba contraindicando, e a gente coloca mulheres com SOP, por conta que ele leva um aumento de testosterona. Então acaba podendo desregular aí o ciclo, piorar o quadro de dismenorreia, então por conta disso. E gestantes e lactantes, né, por conta, sempre são contraindicadas, mas seriam essas contraindicações maiores mesmo do produto. E prescrição eu sempre coloco 800 mg uma vez por dia, 1 hora antes do treino, ou de manhã quando não treina, é isso mesmo, né? Isso, e ele é legal que você consegue colocar ele em sachê também. Então dá pra fazer, por exemplo, um chazinho pré-treino, eu consigo colocar, eu quero colocar, por exemplo, outro produto junto, eu consigo associar ele numa forma de chá. Ele tem um gostinho meio cravo, canela, então isso também é legal porque você pode já fazer um pré-treino completo ali. Interessante, isso eu não sabia. Não, ele é bem versátil. Aí a gente pensando nessa linha, né, a gente fala de esporte, mas acho que o grande público de quem vai no nutricionista é quem quer emagrecer, né? Emagrecimento, total. Não, e aí se a gente fala, né, de emagrecimento, também, né, vários pilares pra gente pensar. No emagrecimento, eu gosto muito de primeiro trabalhar perfil inflamatório. Na verdade, assim, eu acho que 99,9% das pessoas estão com a inflamação crônica, né, que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. Isso tanto para emagrecimento, mas para às vezes as pessoas chegam com muito sintoma clínico também. A pessoa tem enxaqueca, rinite, dor articular, constipação, enfim, a pessoa tá ali toda inflamada. E aí se a gente for para esse pilar de inflamação, para o emagrecimento ou não, primeiro suplemento que vem à cabeça é o Curate, que eu acho que é padrão ouro para modulação inflamatória, né? Com certeza, que nem você falou mesmo, tá todo mundo inflamado. E a gente vive, né, uma vida louca, estressante, com vários fatores que acabam piorando todo o processo inflamatório, alimentação. Então, realmente, acho que se tem alguém que não é inflamado, alguém que é privilegiado, né? Então, com certeza. E quando a gente fala em relação ao Curate, ele é muito interessante porque ele tem vários benefícios da utilização. Então, ele é mais biodisponível, eu não preciso associar na prescrição a piperina, consigo colocar tudo às vezes em uma única cápsula, facilita para o paciente também, né? Não é aquela coisa que, são 3, 4 cápsulas, quando dá muita quebra de cápsula. Então, eu vejo que tem vários benefícios também da utilização. Essa questão da biodisponibilidade é fundamental, né? Porque quando a gente vai avaliar as evidências mesmo com cúrcuma, com curcumina, o problema é a biodisponibilidade, que a gente sabe, né? Eu tava vendo alguns estudos bem legais, até com ação para depressão, a cúrcuma, não sei se você já viu, mas bem legal. Quando a gente pensa, lógico, né, gente, como uma estratégia coadjuvante ali no tratamento de depressão com modulação de citocinas inflamatórias e estímulo de BDNF. Além dessa modulação anti-inflamatória, que a gente já sabe que ele tem, de modulação de NF-κB, modulação de microbiota intestinal da curcumina, não só uma ação anti-inflamatória ali no intestino, mas também função barreira. E aí, sempre que a gente avalia toda essa aplicabilidade, o ponto que pega é a biodisponibilidade. E o Curate, ele é altamente biodisponível, né? Então, é bem legal a gente usar, porque a gente sabe que vai ter aquele efeito esperado que a gente quer ali para o paciente. O legal dela, em questão dessa biodisponibilidade aumentada, por conta de um processo tecnológico que eles fizeram dentro dessa matriz, porque ele é 100% matriz de cúrcuma. E aí dentro dessa matriz, eles colocaram aí uma tecnologia que faz com que ele tenha uma melhor absorção no intestino. Então não precisa colocar o biopotencializador, né? Que hoje o que mais se prescreve é a piperina em conjunto.
Mas a gente sabe que a piperina não é todo mundo que Tem acaba... muita gente que sente desconforto gástrico. Desconforto também. gástrico. Se a gente for falar em parte hepática, acaba alterando o metabolismo de primeira passagem de vários fármacos. Tem ação também em relação à microbiota intestinal, à permeabilidade. Então, a gente sabe que tem os seus efeitos colaterais da utilização. E é legal que eu vi que tem um estudo que fez um estudo de farmacocinética da curcumina com a piperina, e eu fiz um comparativo com o curate. Então, o curate ele ainda é superior à curcumina com a piperina. E ali você também tem aquela questão dessa biodisponibilidade aumentada sem ter esse efeito colateral que a piperina causa. Então, aí é um efeito terapêutico bem interessante. Uma coisa que eu pensei aqui, pra gente fazendo essas correlações, né, do paciente que tem tudo. Então, chegou aquele paciente que quer ganhar massa muscular, que a gente falou que às vezes vai indicar um Sindura pra ele, mas é um paciente que tem dor articular. Então, dá pra gente associar também o curate pensando na melhora dessa inflamação e dessa dor articular. E aí a pessoa consegue treinar melhor, sem dor, porque além de reduzir marcador inflamatório, vai reduzir o sintoma dessa doença inflamatória. Também tem muito estudo com artrite, né, com o curate. Tem estudo com artrite reumatoide, tem estudo também na prática esportiva para dano muscular, então para aquela dor pós-treino que realmente quase vira uma lesão, ele é bem interessante para ser trabalhado. E se a gente pensar nessa questão que você falou da articulação para quem treina e quer hipertrofia, é legal porque aí você não coloca, por exemplo, um anti-inflamatório. Aí o anti-inflamatório, se você entrar com um anti-inflamatório, Não pode vai ter resultado, cessar o ganho de massa. Então a gente vai ter aí uma ação bem legal com um produto que é 100% natural. Eu sou meio suspeito para falar que eu acho que curcumina serve para tudo e para todos. Eu falo na dúvida, prescreve curcumina que dá certo. Ainda falo diferente, né? Prescreve curate, porque aí você vai ter aí uma plena absorção do produto e aí você tem uma eficácia terapêutica maior daquele ativo, sem precisar também usar uma sobredosagem. Também é super interessante. Você consegue usar uma dose 10 vezes menor. Dá pra usar 50 miligramas, 100 Dá. miligramas? Geralmente né? a dose que a gente mais vê de prescrição fica entre 50 e 100, que era o que geralmente eu equivaleria... prescrevo 100 miligramas. Equivaleria aí a 500 miligramas e 1 grama de curcumina. Então, você tem esse benefício também de usar essa dose menor. E dá pra você usar, a gente tem alguns feedbacks aqui até de próprio pessoal do nosso time que usa pra dor de garganta, resfriado. Então, não quer entrar, por exemplo, num anti-inflamatório, sentiu aí uma dor de garganta, um resfriado, 5 dias, dose alta, já cessa todos os sintomas. Então é um produto bem legal, assim, pra gente pensar em vários tipos de aplicação. Ô, Cláudia, geralmente eu coloco isso, 50, 100 miligramas, uma vez por dia, eu gosto de colocar junto com refeição. Até pensando, assim, também potencializar ainda mais essa absorção, né? Sim, ele tem aí você não precisa tomar também várias vezes ao longo do dia, Isso. porque ele tem uma meia-vida mais longa. 8 horas, né? 8 horas no corpo, então eu não preciso pensar, preciso tomar logo pela manhã, preciso tomar no meio da tarde, porque o tempo de ação é curto, então a gente tem essas questões positivas também. E pode ser junto com a refeição, longe da refeição, às vezes, né, o paciente, esqueceu de tomar, pode tomar que também não vai ter problema. Legal. Então, aí a gente falando, né, de toda essa questão do emagrecimento mesmo, que a primeira coisa que me vem à cabeça é a modulação de resposta inflamatória, porque não tem jeito. Mas quando eu falo de emagrecimento, eu também vou pensar sempre em modulação de microbiota intestinal. E aí, se a gente vai, né, lá no consultório, eu trabalho com modulação intestinal, a gente consegue avaliar se o paciente tem desbiose ou não por sintomas clínicos, mas tem alguns exames mesmo de microbiota que a gente pode avaliar, e muitas vezes eu pego o paciente com desequilíbrio ali de Firmicutes e Bacteroidetes, com baixa Akkermansia. A gente sabe que a Akkermansia é uma bactéria que tem uma ação anti-inflamatória, ela vai ter uma ação moduladora ali da integridade da mucosa intestinal, e tem estudo de baixa de Akkermansia com obesidade, doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável. Então, se eu pego um paciente que quer emagrecer, está inflamado e ainda precisa dessa modulação de microbiota intestinal, um ativo que eu sempre vou pensar é o Livinol, que a gente sabe que ele tem uma ação para aumento de Akkermansia, já trazendo esse benefício de modulação intestinal, também com estímulo de AMPK. Então, se eu quero emagrecer, eu vou querer estimular lipólise, beta-oxidação, melhorar a sensibilidade à insulina, e eu acho ele bem legal para isso. Tem algumas pacientes minhas que estão usando, que sentiram melhora também do apetite.
Então, redução de apetite é um ativo que eu acho interessante associar para esses fatores, assim, pensando numa ação emagrecedora mesmo. É legal quando a gente pensa no Livinol, acho que a quermância está super em alta, né? A gente vê falando, né, vários estudos, né, um boom de tudo se fala a respeito de quermância. E também a questão dele poder modular essa quermância de uma forma que ele também modula de uma forma natural. É diferente de você entrar com um micro-organismo, porque às vezes o micro-organismo em si, será que ele vai ter viabilidade? Ele mesmo, por si só, vai ser capaz de modular toda essa desbiose intestinal? E ali o Livinol, ele funciona mais ou menos como um prebiótico que consegue modificar essa população de aquermância. E acho que essa questão que você falou a respeito da saciedade vai muito porque tem alguns estudos que já estão fazendo uma relação, né, de aquermância com GLP-1, essa questão, essa sensação, né, de saciedade maior. Isso realmente a gente tem sentido alguns feedbacks na prática clínica, de realmente, nos primeiros sintomas é modular essa sensação exacerbada de fome, trazer mais saciedade, menos apetite. Total. Ele ainda, né, o que eu observo também? Eu vi um estudo dele com modulação de estresse de retículo, que é uma questão que pouca gente fala, assim, Sim. né? Quando a gente tem muitos ácidos graxos circulando ali, o nosso corpo ele vai ter que metabolizar aquele excesso de gordura e isso vai gerar um estresse no nosso retículo endoplasmático, que vai gerar aumento de estresse oxidativo, inflamação e disfunção no metabolismo. Então ele também atua nessa modulação de estresse de retículo e eu acabo tendo essa resposta metabólica mais eficiente. E outra coisa que você falou da aquermância, é importante a gente lembrar também que a aquermância, ela vai estar saudável entre 0,5% e 5%. Então não é nem menos, nem mais. Então quando a gente tem um modulador natural ali, a gente vai conseguir um resultado mais eficiente, né? Com certeza. É legal essa questão que você falou do retículo, que tem muitos estudos também correlacionando estresse de retículo endoplasmático com resistência à insulina. Então você tem aí um efeito positivo. E a própria adiponectina também, que ele aumenta a secreção, também tem um efeito em melhorar a sensibilidade de glicose, esse metabolismo glicídico. Eu gosto muito dessa questão do Livinol por conta dessa... Não é um único mecanismo, né? É um produto que ele vai atuar de uma única forma. É uma sinergia. Total. Eu trabalho, assim, para esses pacientes em específico, eu já coloco uma dieta de carga glicêmica baixa, que é fundamental, junto com o Livinol. Geralmente eu prescrevo 250 miligramas uma vez por dia ali. Eu falo para o paciente tomar de manhã, que é o horário que eu acho mais fácil de lembrar. Tem algum horário específico para ele? Não, e isso é legal também porque às vezes o paciente esqueceu de tomar pela manhã, ele pode tomar de tarde? Pode, não tem nenhum problema. E acho que facilita também bastante, porque tem muito emagrecedor que tem que tomar 2, 3 vezes no dia. Eu acho que isso acabou, os pacientes reclamam. De várias vezes, total, esquece a cápsula. Aí quando você vê no final do mês, assim, sobrou aquele monte de cápsula, ele não conseguiu aderir ao tratamento, quando a gente unifica. E até esse horário de manhã eu falo que é prático, né? Então, por exemplo, o Curate a pessoa já dá pra usar ali de manhã, já associa com o Livinol, o próprio Sindura ele já é de manhã. Então já dá pra otimizar ali, mas quando esquece, acaba tomando em outro horário, que facilita mesmo. Eu gosto bastante dessa questão dele. E a questão de ser um produto aí que tem vários benefícios. Então, às vezes, principalmente emagrecimento, eu digo que é algo muito individual. Cada pessoa, ela vai ter um ponto que pra ela precisa ser modulado de uma forma. Então eu acho legal porque você não fica muito focado em uma única coisa. Então você consegue ali em um único produto ter várias ações. Emagrecimento e modulação de microbiota. Que hoje eu acho que também, eu falei que 99,9% das pessoas estão inflamadas, mas também uma grande parte da população tá com desbiose por conta dessa alimentação rica em farinha branca, industrializados, bebida alcoólica, agrotóxico, né? Sim, e cada vez mais se fala, né, a questão dessa desbiose associada à alimentação. Então, eu gosto muito dele também para usar como uma alternativa de choque, primeira entrada ali do emagrecimento, porque às vezes, todo mundo que chega às vezes nutricionista, quando ainda não tem essa modulação de alimentação, chega com desbiose intestinal. Então, é um produto que é legal que você pode usar ali no ataque para ajudar já num segundo momento, na primeira consulta, você já melhora vários sintomas associados, né? Total. Ô, Clau, pensando aqui, paciente que eu atendo, eu acho que assim, principalmente depois de Covid, etc., já até sei que as pessoas estão com muita fadiga. Aquela indisposição, fadiga, falta de energia, assim, a pessoa fica se arrastando no decorrer do dia.
E aí, né, de novo, trabalhar toda a questão de alimentação anti-inflamatória, aquela alimentação mais com caráter mediterrâneo, à base de verduras, legumes, enfim. E aí, de suplementação, eu tô falando de fadiga, mas já me vem emagrecimento também na cabeça, porque tudo tá relacionado, né? A gente não pode deixar de pensar na mitocôndria. Eu falo que a mitocôndria é a organela, a nossa célula principal, responsável ali pela produção de energia. E quanto mais mitocôndrias a gente tem e se elas funcionam muito bem, melhor ainda, né? Para energia, longevidade, tem muito estudo com mitocôndria para longevidade. E aí, na minha cabeça, vem o Robovit de suplementação. Por conta dessa biogênese mitocondrial, renovação de mitocôndria, porque ele vai pegar aquelas mitocôndrias que estão disfuncionais, vai ajudar a eliminar e vai estimular o aumento dessas mitocôndrias que estão funcionando melhor. Então, eu observo muito resultado nessa melhora de disposição, nessa melhora de energia e até para o emagrecimento, porque o corpo vai ficar ali mais apto, né, a até usar gordura como fonte de energia, por exemplo. Porque quando a gente pensa em mitocôndria, eu brinco muito quando eu vou falar de mitocôndria, que não é algo que é visível, palpável, né? Tipo assim, nossa, hoje eu acordei, olhei aqui, nossa, as minhas mitocôndrias não estão bem hoje. E a gente não consegue observar isso muito bem com mitocôndria, mas a gente tem uma percepção muito simples e rápida quando você melhora a saúde mitocondrial. A gente tem trilhões de mitocôndrias no nosso corpo. Então, quando você melhora a saúde delas, você tem vários efeitos benéficos, melhora tudo. Se a gente for pensar, uma vez eu ouvi um médico falando que 50% do peso do nosso neurônio é mitocôndria. Então, se você melhora a saúde mitocondrial, imagina essa sensação para o cérebro em relação ao neuroenvelhecimento, a sensação realmente de memória, aprendizado. Então, você tem vários efeitos benéficos. E assim, o Robovit, ele tem um efeito legal porque ele faz esse rejuvenescimento mitocondrial. Então vai ter vários benefícios. E não é à toa que ele hoje tem mais de 27 estudos clínicos publicados e várias aplicações. Né? A gente vê para várias coisas, não só voltado para fadiga. Por quê? Mitocôndria tem em todas as células. Ele tem uma ação antioxidante legal e outra coisa que eu lembrei aqui que eu gosto de usá-lo é para paciente que tem muita retenção de líquido. Aquele inchaço, linfedema, muito inchaço, mulher principalmente, né, que tem aquele edema membro inferior, ele acaba sendo, a gente brinca, né, uma drenagem linfática ali em forma de cápsula, porque ele vai ter uma ação bem legal para essa retenção de líquido também. Minhas pacientes adoram. Sim, é um dos sintomas que a gente sente, acho que pelas primeiras tomadas ali, a questão da disposição e também a retenção. E o estudo mostra que reduz aquela circunferência tanto em cima como abaixo do joelho, que aí são super utilizadas, e tornozelo, que são utilizados exatamente para verificar a questão do linfedema. Mas ele tem várias aplicações, né? Eu digo que tem grande parte das pessoas que utilizam ele usa para ressaca. Porque ele também tem um apelo de ressaca, né? Então, você vê que você pode usar para vários focos. É um produto também que eu gosto bastante, porque melhorou a mitocôndria, a pessoa vai sentir um resultado super rápido. E a gente vê com fadiga, o resultado dá em 30 dias de uso, né? Que ativo que vai melhorar? Eles falam que reduz 39% os sintomas da fadiga. Então, é muito rápido e bem expressivo. Legal. Ô, Clau, me lembra que ele tem uma ação antioxidante. Essas ações todas que a gente está falando é por conta da urolitina? Isso, né? Isso. A substância. Porque quando você consome o Robovit, ele tem um composto único dentro dele que chama roborina. E aí o nosso intestino metaboliza essa roborina em urolitina. Que aumenta. Pode falar que é um pós-biótico também, né? Ele tem essa ação pós-biótica. E aí essa urolitina vai ter um efeito benéfico em relação à melhora do organismo como um todo. E vários tipos de aplicação aí. Porque todos esses estudos, né, que eu vi com essa melhora de fadiga, com a melhora de retenção de líquido, foi por conta da urolitina, principalmente urolitina 2, né? Que eu acho que tem mais evidência. Isso, a gente tem... Urolitina A. Tem a urolitina A, B e a C. Isso. E cada uma tem uma especificidade para algum tipo de ação. Tem, então, a urolitina A para questão de fadiga, cansaço. A B tem ação também voltada em relação à parte muscular. Então, tem alguns estudos que mostram que você aumenta a urolitina B, você aumenta aí a sua capacidade de síntese proteica no músculo. Então, é bom que ele vai melhorando esses metabólitos e tendo esses efeitos benéficos. Legal. E o legal dele também é que ele tem ação na mitocôndria, mas também no ribossomo. Ele melhora essa eficiência do ribossomo em gerar proteína. Então, por isso tem estudos com ele para a parte hepática.
que eu acho super legal. Saiu um estudo novo, recente, publicou esse ano, que mostra que reduz fibrose hepática. Você vê, super legal, um produto 100% natural. Hepatoprotetor. Tem assim, de prescrição, às vezes eu indico uma dose também uma vez ao dia, ali 200, 300 miligramas, mas às vezes, pensando principalmente nessas mulheres que têm mais retenção de líquido, às vezes eu fraciono a dose, 200 ou 250 miligramas 2 vezes ao dia. Eu acho um resultado bem interessante. Dá pra você utilizar ele ou uma dose única ou usar 2 doses. A gente tem muito feedback positivo a partir de 100 miligramas. Então 100 miligramas já dá um resultado bom. Então dá pra você brincar bastante com associações também. Dependendo do foco também que você quiser. Eu quero trabalhar pra retenção. Posso até associar com outros ativos que também trabalham em retenção. Eu quero trabalhar ele pra saúde hepática. Posso associar ele com outros ativos pra potencializar a ação hepática. Legal. Bom, a gente falou aqui emagrecimento, melhora de inflamação, hipertrofia muscular, tudo que a gente recebe em consultório. Estimular a biogênese mitocondrial. Que mais que falta? Longevidade também, né? Então eu falo que as pessoas sempre querem, como é que eu brinco? Morrer jovem o mais velho possível. Com certeza, né? A gente vê que a população, ela tá envelhecendo. Tanto é que hoje tem a tal da economia prateada, geração prateada, né? Que são essa população de 55 anos mais, que a gente vê que é totalmente diferente de 10 anos atrás, né? Hoje, as vovozinhas, elas são high-techs, né? A gente vê elas super antenadas, fazendo compra por internet. Então, é um perfil de idoso hoje completamente diferente do que a gente vê atrás. A gente vê que cada vez mais sai estudos sobre longevidade. E é importante a gente trabalhar nesse paciente, né? Todos os aspectos de modulação inflamatória, essa parte de disposição e energia, porque a pessoa ela tá viva ali, ela tá produzindo, neuroproteção, então toda a parte de cognição, memória. E aí, de novo, né? Eu sempre penso como base essa estratégia de uma alimentação mais anti-inflamatória e avaliar ali o que aquele paciente precisa no sentido de suplementação para a gente potencializar aquele efeito. E hoje a gente tem muitos ativos com ação senolítica para a gente conseguir modular esse envelhecimento. É lógico que o envelhecimento vai acontecer, né? Isso é natural, mas como a gente vai envelhecer, a gente consegue modular. A partir do momento que a gente vai envelhecendo, né, com o passar dos anos, a gente perde a capacidade de fazer o clearance de células senescentes. Então, a gente vê que está crescendo muito estudos por novas moléculas que sejam senolíticas ou senoterapêuticos. Então, é algo que a gente vai ver daqui 5, 10 anos, a grande tendência de crescer cada vez mais essas moléculas. Por conta dessa ação de tentar estimular esse clearance de células senescentes. Exatamente para quê? Envelhecer, todos vamos. Mas como a gente vai envelhecer, que é o grande diferencial. Um ativo que eu pensei aqui para isso, tem o Senactive, que ele vai ter essa ação, né, de eliminar essas células senescentes ali no músculo, então já promover uma renovação celular muscular, além do desempenho esportivo também, né? Sim, ele é bem legal porque ele vem com essas duas propostas, tanto para quem tá treinando, porque ele melhora toda a capacidade de geração de energia, então é ótimo para quem faz, por exemplo, corrida, maratona, porque ele melhora a eficiência do ciclo de Krebs. Legal. E também melhora a ressíntese de glicogênio muscular. Então, para quem faz essas atividades de longa duração e alta intensidade, ele é muito legal. Vai ter energia ali no músculo sempre. Sim. Eu, às vezes, associo ele com derribose e com creatina, não dá? De manhã, assim, já antes do treino. É uma estratégia bem legal. Um pré-treino power aí, né? Então, dá pra gente brincar bastante. E o legal dele é a questão de que ele também não é só para esporte, né? Tem essa questão de ser um senolítico. É legal que ele reduz um marcador bem específico da senescência, que é uma enzima chamada SEA-beta-gal, que ela só está ativa e ela está em maior quantidade na célula senescente. E os estudos mostram que você consegue reduzir 60% a atividade dessa enzima. Então, mostrando que você tem uma ação realmente senolítica aí do produto. E assim, o músculo é um dos órgãos que a gente tem aí em maior quantidade do nosso corpo. Então, cada vez mais, se a gente melhorar a saúde muscular, você melhora a qualidade do envelhecimento, você melhora a questão da atrofia social do envelhecimento, você vai ter vários efeitos benéficos. Não, e assim, músculo dá autonomia de movimento, né? Eu falo aquele idosinho que consegue agachar, levantar, segurar alguma coisa, isso é qualidade de vida, né?
Quando a gente fala, né, de todas essas estratégias, o que eu acho mais interessante, claro que eu trabalho muito na prática clínica, é essa nutrição de precisão mesmo, a gente conseguir ser assertivo ali com tudo que aquele paciente traz, tanto de sintomas clínicos, que quando a gente faz uma anamnese bem feita, a gente já consegue ali diagnosticar vários aspectos que a gente pode modular, ajudar esse paciente, quanto ferramentas que a gente tem hoje de exame de microbiota intestinal, exame genético, exame de hipersensibilidade alimentar. E aí, se a gente une essa anamnese bem feita, a avaliação de exame bioquímico com esses exames mais complementares e consegue montar uma estratégia de alimentação e suplementação que vai trazer todo esse benefício, a pessoa tem uma melhora, assim, muito significativa. E ela vai se sentir bem, ela vai ter resultado. E assim, é impressionante. Quando o paciente volta, os resultados são bem significativos. É legal, porque você começa a modular a saúde de dentro para fora, né? Você não vai tratar só sintomatologia, né? Ah, eu tenho dores de cabeça, tenho muito cansado. Você vai ali na causa do problema e aí acaba que a pessoa melhora muito a qualidade de vida, bem-estar. Isso, consequentemente, vai melhorar o sono. Então, você tem vários efeitos com isso. Olha, muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui. Eu falo que a gente é suspeita porque a gente é nutricionista, mas a nutrição é capaz de transformar vidas. Com certeza, eu queria agradecer você ter aceitado o nosso convite, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Se quiser saber mais informações a respeito de todos esses ativos que a gente acabou conversando aqui, né, nesse bate-papo, só entrar lá no Instagram da Sovitar ou então no nosso site, que vocês conseguem acessar a todo esse conteúdo, tá bom? Gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado do The Nutris para Nutri. Tchau, tchau. Tchau, tchau.